Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai ter um assunto muito interessante, apresentar para quem não conhece ainda a linha de cibersegurança da E7. Sem dúvida nenhuma, quem não conhece vai ter o prazer de conhecer uma solução muito interessante e muito importante para os nossos dias, tá? Ah, um outro ponto que eu queria deixar bem claro para todos é que vocês podem, a qualquer momento, depois da apresentação, marcar reuniões individuais com a gente vai ter todo o prazer de apresentar melhor alguma solução que vocês tenham mais interesse dentro desta marca, tá? Hoje, a i7 é muito bem posicionada no Gartner, é uma empresa que quem ainda não conhece vai ter o prazer de conhecer, volto a repetir isso. Por quê? Falando em cibersegurança, a gente tem várias marcas no mercado, vários players, porém, poucos conseguem entregar tudo que prometem. Porém, a i7 entrega tudo aquilo que eles falarem para vocês aqui hoje. Qualquer dúvida, nos procurem, procure seu account manager aqui dentro da Corp, me procurem, fique à vontade para interagir comigo. E eu desejo a todos um bom evento, uma boa manhã, um bom dia, tá? Vou passar a palavra agora para o Rafael. Ele é da E7, a pessoa responsável por canais dentro da E7, e ele vai dar algumas palavrinhas para vocês antes da gente começar a apresentação com o Matheus, tá bom? Um bom evento a todos. Rafa, contigo. Bom dia, pessoal. Prazer, sou o Rafael, sou Inside Sales aqui na E7. Eu que vou dar todo o apoio comercial que vocês precisarem aí, eu cuido de canais aqui dentro também, tá? E quem tá aqui comigo hoje é o Matheus, ele é o nosso engenheiro de pré-vendas, então a parte técnica, quem vai ajudar a gente é tudo ele. Então, o Matheus vai fazer só uma breve introdução pra gente do que é a E7, tá? Da onde que a gente veio, né? O que a gente oferta. Eu, em seguida, passo a falar um pouquinho de programa de canais e aí a gente fecha de novo com o Matheus. Ele vai falar mais um pouco sobre portfólio, sobre o produto em si, tá? E peço para vocês que fiquem à vontade para ir mandando dúvidas aí pra gente a qualquer momento. Aí a gente vai respondendo assim que possível, tá bom? Pode ir lá, Mar. Boa, Rafa. Então, bom dia, né, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. É interessante que vocês tenham esse contato, esse novo olhar, né, em relação às sete, pensando, de fato, que é uma solução que tem mudado muito. A gente tem evoluído muito, tanto comercialmente, né, de ajudar cada vez mais ser próximo dos parceiros, apoio em POC, apoio em relação às apresentações e outras informações necessárias, em outros apoios até mesmo de suporte. Então, a gente tem cada vez se aproximado mais dos nossos parceiros e também é uma solução que tem tido cada vez mais atualizações, cada vez mais melhorias. A gente vai ver isso mais para o final da apresentação, né? A gente não precisa focar tanto nisso por agora, mas saibam que sim, a gente tem tido uma ênfase muito grande, né, em relação a melhorar o nosso portfólio para que cada vez mais se atente ali com as demandas que a gente sabe que em cibersegurança cada vez mais cresce, cada vez mais tem outras soluções, outras abordagens que a gente pode dar continuidade e fornecer segurança. E aí a gente passa a pensar quem que é a E7. Então a E7 ela é uma empresa que está há 30 anos no mercado de tecnologia, sempre tendo foco direcionado à cibersegurança. Então a gente, desde o nosso primeiro produto, então o nosso primeiro produto de fato distribuído era uma solução de endpoint e a gente foca desde então nessa estrutura. A gente não trabalha somente com a questão do endpoint, mas um ponto principal, né, o nosso carro-chefe, digamos assim, é a parte de endpoint. Então, com isso, a gente pode levar em consideração o quê? Que a E7 é uma empresa com uma base muito sólida, tanto em relação a uma empresa, de fato, estar estabilizada, mas também que a gente tem um background muito grande em tecnologia na parte de segurança, tá? Então, a gente vai ver um endpoint muito otimizado, uma funcionalidade extremamente automatizada para a gente facilitar o uso durante o dia a dia. Então, são grandes vantagens que a gente vai explorar mais para frente em relação a E7. Bom, e aí pensando em números, né, para dar uma relação de fato significado, para que vocês vejam que a E7 realmente está presente no mercado, a gente tem uma parte de alianças estratégicas, então aí, a partir daí a gente consegue proteger mais de 1 bilhão de usuários a partir da internet. Então, um exemplo forte que a gente tem em relação a essa parceria
é, por exemplo, com o Google. Então, quando o Google fornece ali algum novo app a partir da Play Store, a E7 participa de processos de segurança em volta desses apps para garantir se não tem nenhum tipo de ameaça. E aí isso fomenta cada vez mais a nossa base de segurança também. Entre outras parcerias, por exemplo, com a Intel também, a gente participa em relação à proteção contra ransomware nos chips de processador da Intel. Então, são interações muito bacanas, muito importantes que a gente acaba levando para o mercado. Pensando em números propriamente das sete, a gente tem mais de 400 mil clientes corporativos, aí independente do tamanho, do segmento que ele atue, né? Eu gosto de falar, comentar que a E7, por exemplo, no Brasil tem cliente desde uma a 5 licenças e até clientes de 22 mil, por exemplo, e mundo afora ainda mais e mais clientes com cada vez mais licenças também utilizando a solução. Então é importante a gente pensar que independente do contexto, a gente vai proteger, a gente vai conseguir levar uma console de gestão muito otimizada para facilitar ali o entendimento, o contato do cliente. E também a presença em mais de 200 países e territórios. Isso é um outro ponto muito importante que a gente vai conseguir ter um olhar em relação à segurança de diferentes pontos ao redor do mundo inteiro, tá? Então isso é um ponto, um detalhe muito importante também. Bom, e aí, sobre as sete no mundo, comentei que a gente tem a presença comercial, a presença de distribuição em mais de 200 territórios, mas pensando em escritórios físicos das sete, a gente tem em diferentes pontos ao redor do mundo inteiro, mais de 2 mil colaboradores ali dando apoio no segmento de segurança das nossas soluções. Um detalhe muito importante é a presença no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Então, a partir daí, a gente consegue realizar toda a parte de eventos, suporte, demandas comerciais que vocês tenham sempre em português, o que facilita muito para o contato tanto com o parceiro, mas também com o cliente, né? Na ponta, ele vai ter um problema, ele não vai precisar abrir um ticket em inglês, por exemplo. Então, sempre filtrado em português. E também um outro detalhe muito importante é a existência de centros de pesquisa e desenvolvimento, esses RDs que estão aqui em tela. Então, por exemplo, tem um em Buenos Aires, e a partir de Buenos Aires, junto de São Paulo e México, a gente traça ali toda uma proteção em volta da América Latina como um todo. E qualquer tipo de ameaça direcionada que tenha, seja em São Paulo, seja no Brasil, seja em Buenos Aires, seja na Argentina como um todo, a partir de uma ameaça direcionada que a gente tem para a América Latina, essa equipe de desenvolvimento é responsável por tratar, buscar ali parâmetros, assinaturas, estruturas que a gente consiga realizar proteção para esse tipo de ataque. E quando não é um ataque específico para proteção de malware, é uma campanha de phishing, como que a gente pode proteger, como a gente pode indicar algo ali para quem utiliza E7 ou até mesmo fornecer segurança. Então a gente tem blogs também, como a Live Security, por exemplo, que fornece muitas informações sobre segurança que não estão atreladas somente à parte do endpoint, mas sim conceitos e formas que a gente pode proteger o ambiente sem depender unicamente do endpoint. Então, caso vocês tenham interesse, acessem o Live Security posteriormente. É uma plataforma muito bacana a nível de conhecimento, tanto técnico, né, em relação à segurança. Bom, e aí a gente passa a pensar no programa para os canais, para novos canais, ou até mesmo para quem já é canal, né? É bom sempre ver as atualizações, e eu deixo com o Rafa, ele vai explicar melhor a respeito disso. Bom, vamos lá, pessoal. Programa de canais das sete não tem nada de muito novo, revolucionário, que vocês nunca tenham visto, tá? É um programa meio que comum de mercado mesmo, que é a receita que dá certo, então não tem por que a gente mexer tanto nisso. Então, a gente tem 5 níveis, né, de categorias de revenda. Então, todo ano a gente faz uma recategorização dessas revendas. Então, o cliente ele começa ali, né? No caso, a revenda começa como um parceiro registered e basicamente vocês começam com 15% de margem, tá? Nas negociações de vocês. Passando para um segundo degrauzinho, a gente já entra para o parceiro bronze. O parceiro bronze, a gente já requer uma meta dele para ele ter esse nível de categoria. E aí, conforme ele vai subindo, ele vai ganhando margem. Então, o bronze ele já tem ali 20% de margem. E a certificação para o bronze, ela já é optativa. Então, o cliente, a revenda, ela já pode fazer a certificação ou não, tá? É uma escolha de vocês. Para o parceiro Silver, a gente já pede um pouquinho mais de meta, já pede 75 mil. Isso daqui é uma meta de novas licenças, tá? Anuais, então
é o valor anual de novas licenças que vocês vendem, tá? A margem acresce mais um pouquinho, vai para 25 mil, vai para 25% de margem, e a certificação aqui, ela já passa a ser obrigatória, tá? No slide mais à frente eu vou falar como que é essa certificação, mas aqui a partir do Silver ela já se dá como obrigatória. E a maior diferença, ela se dá a partir do parceiro Gold e para o parceiro Platinum, tá? Então, o Gold ele já passa a ter 30% de margem, o Platinum 35%, mas a partir do Gold, a gente já pede para vocês, além das certificações, que são mais pessoas certificadas, a gente vai pedir um profissional de marketing para vocês, porque parceiros Golds e Platinum, a gente já tem um MDF com esses parceiros, então a gente já tem um plano de eventos, de ações, de webinars e tudo mais que a gente vai fazer no ano, então a gente precisa de que vocês tenham aí um profissional de marketing para nos auxiliar também, estar junto da gente nesses eventos, né, alinhando e organizando todos esses eventos, tá? Pode passar, Mar. Bom, as certificações, como eu disse anterior, não é obrigatório para o partner. Para o bronze, você já pode se certificar, é uma opção. Então, o que que a gente permite que o parceiro tenha, parceiro bronze e parceiro silver? A gente permite que vocês tenham certificação mista, então a gente sabe que muitas vezes o canal não é grande, não tem tantas pessoas trabalhando lá dentro ainda, né? Algumas vezes está até mesmo começando no mundo de revenda. Então, para bronze e para silver, a gente permite que vocês tenham uma certificação mista, tá? Então, o que que seria a certificação mista? Seria o parceiro ele acumular a certificação comercial e a certificação técnica. Então, aqui no silver você pode acumular a técnica e a comercial, mas você também vai precisar ter mais um técnico, tá? Os bonequinhos cinzas representam as certificações técnicas, tá? Então, para o Silver, você já precisa obrigatoriamente ter uma certificação comercial e duas técnicas, tá bom? E, como eu disse, você pode englobar um perfil misto. Então, na prática, se você tiver duas pessoas, você pode ter uma pessoa com misto, que vai somar técnica e comercial, e o outro só o técnico, tá bom? A partir do Gold e do Platinum já não tem mais esse tipo de certificação mista. Aí a gente vai pedir que vocês tenham realmente um colaborador, uma pessoa para cada certificação. Então vocês vão precisar ter duas pessoas com a certificação Gold e duas pessoas com a certificação Platinum, tá? Ou com a certificação técnica. E no Platinum, 3 e 3, tá bom? É bem simples a certificação, pelo menos a comercial, que é a que eu tirei, não é nada muito difícil, é mais aprender sobre os produtos das sete, como comercializar, como eles funcionam. E nas certificações técnicas, elas já são um pouquinho mais complexas para quem não é da área técnica, tá? O Matheus depois pode tirar algumas dúvidas de vocês. Por sinal, a certificação que vocês fazem são as mesmas que os nossos pré-vendas aqui fazem, tá? Então é uma certificação muito boa, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios e incentivos de vocês serem, né, um canal, uma revenda da E7, tá? Como eu disse, a partir do Gold e do Platinum, a gente já tem um plano de marketing, então vocês vão ter todo o apoio em eventos, webinars e reuniões, roadshows, tudo que vocês quiserem fazer. A gente não promete que vai fazer todos, mas a gente, inclusive, foi agora no começo do ano, a Carla sentou com todos os nossos parceiros, a gente fez reuniões, perguntou o que os parceiros queriam fazer, a gente já definiu agendas, já definimos budget, e já começamos a fazer esses tipos de eventos, né, que derivam do MDF, tá bom? Vocês vão tendo acréscimo de margem, também tem assignação de leads, então, clientes que buscam a E7 através do nosso portal, a gente sempre passa para os canais novos, os canais que vão chegando, então a gente sempre coloca ali, pelo menos vocês para conversarem, para fazer uma apresentação com um cliente que esteja interessado, para que vocês venham adquirindo um pouco de experiência nas nossas apresentações, nos nossos produtos, né? A gente também, como o Matheus disse no começo, tem um apoio de laboratório para vocês. Então, se vocês quiserem montar um laboratório, a gente consegue ajudar vocês com NFRs, com licenças. E também, se vocês têm um cliente que precisa fazer uma apresentação, não estiverem seguros para fazer essa apresentação, né? Ou o cliente falar, eu gostaria que o fabricante me fizesse uma apresentação, a gente dá esse apoio técnico e comercial para vocês também, tá? A gente entra na reunião com vocês.
Inclusive, a gente vai até o cliente de vocês, faz uma POC presencial para ele, se for o caso, não tem problema nenhum, a E7 dá todo esse suporte para vocês, tá? A gente também conta com proteção de contas, então aquele cliente que você trouxe, que você vendeu, a renovação ela é sua, você tem o Prime, tá? Isso acredito que seja de praxe de mercado, né? Você tem que ser justo, uma vez que aquele canal que te trouxe aquele cliente, é ele que tem que renovar, é ele que tem o Prime daquela negociação, tá? A gente oferece para os canais também licenças corporativas, então NFRs de 1 ano para vocês usarem dentro da empresa de vocês, para vocês efetivamente testarem o produto ali no dia a dia. Então vocês têm direito à NFR da E7. A gente também consegue disponibilizar as licenças domésticas, né? Para os funcionários de vocês. Então, os funcionários da revenda quer utilizar em casa, a gente consegue disponibilizar um quantitativo de licenças para vocês também, inclusive para clientes finais, tá? O cliente quer fazer um trial, quer fazer uma POC, a gente também libera as licenças e são licenças full, tá? Não são licenças capadas, digamos assim. Eu vi que chegou uma pergunta de como solicita minhas licenças, né? Marco, você tem que pedir para o account responsável, tá? O seu, não sei se você já é revenda da E7, né? É só você entrar em contato com o account responsável que cuida, solicitar suas licenças NFR que a gente disponibiliza, tá bom? Ah, maravilha, eu vi aqui que você já é revenda, então basta entrar em contato com o account e você pode enviar para o e-mail distribuidores, distribuidores@e7, tá? Lá você, se você não souber quem é o seu account, lá a Judite recebe esses e-mails, ela distribui para o account correto, tá bom? Hum. Bom, seguindo aqui, a gente tem webinars de suporte técnico, então, dentro da nossa plataforma do training, a gente tem um webinar que a gente faz constantemente, que vez é o Matheus, vez é o Thales, vez é o Daniel, que é o nosso especialista de segurança. A gente está sempre fazendo webinars de suporte técnico, de produtos, de como fazer tal coisa dentro do Protect, né? Então, dentro da plataforma do training, a gente sempre vai ter lá aulas práticas para vocês, mostrando na console como é que trata, talvez, algumas vezes até dicas de como configurar, implementar e tudo mais, tá bom? E por último aqui, a gente tem licença para prospects. Então, se vocês querem pegar clientes de vocês, né, que não sejam efetivamente clientes corporativos, vamos supor, você está num evento e precisa entregar NFR Home para clientes que vocês querem prospectar, a gente também consegue gerar um quantitativo ali de licenças NFR de uso Home para a gente fazer distribuição, para a gente fazer campanha para os nossos clientes, tá bom? Deixa eu ver aqui que chegou mais uma pergunta. O e-mail da Judite é o distribuidores mesmo, tá, Marco? Pode mandar direto para distribuidores, que ela é quem faz a distribuição, tá? Deixa eu ler essa outra aqui. Não, ele não tem exclusividade, tá? Preço de lista, qualquer revenda pode vender, tá? E o que você tem é o valor diferenciado e a proteção de conta. Então, as melhores condições é sempre a revenda que trouxe que vai ter, tá bom? Não significa que é exclusividade daquele negócio, tá bom? Revenda nível inicial pode, mesmo sendo Prime, poderia perder para uma revenda Gold? Pode, depende do nível. Acontece sim de uma revenda que tenha mais margem acabar ganhando, mas a gente sempre analisa essas questões para que isso não ocorra, tá? Mais vez ou outra isso pode acontecer sim, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Se chegar mais pergunta, a gente vai respondendo, tá bom? E aqui algumas informações complementares, tá? Do nosso programa de canais, das nossas regras comerciais, tá? Registro de licenças, né? Registro de oportunidade, efetivamente Prime de mapeamento, né? E Prime para novas licenças. É a partir de 100 licenças, vocês fazem lá no nosso portal, no Partner Portal, tá? Como disse anteriormente, a gente tem proteção de conta para revenda que fez a primeira venda, tá bom? Descontos corporate upgrade e também descontos para Gov, educação, governo. Inclusive, esse desconto ele é extensivo a empresas que prestam serviços para governo e tudo mais. Então, a gente tem sim as verticais de descontos diferenciados para determinados segmentos, tá?
O portal de registro nosso é o EPP, então lá você tem o campo de revenda, você vai mapeando os seus clientes, inclusive vai aparecer lá para você quando eles estiverem vencendo, todos os seus clientes, a quantidade de licença, qual que é o produto que ele tem. Você pode criar novas oportunidades de, por exemplo, esse cliente aqui, ele me indicou que ele precisa ampliar, que ele precisa fazer um upgrade e tudo mais. Você consegue fazer tudo dentro do EPP, tá? Lá ele é o seu resumo de clientes, vai sair tudo lá. E aí a gente vai tratando tudo sempre pelo EPP, tá? Lá que é o nosso portal de registro, de mapeamento e tudo mais, tá bom? O NFR da revenda, ela tem validade de 1 ano, então você vai pedir esse primeiro NFR, ele tem validade de 1 ano. A partir do segundo ano, o NFR, ele é 10% da quantidade de licenças novas que você vendeu, tá? Então, vamos supor que você pediu 10 licenças, 20 licenças esse ano, a gente disponibiliza 20 licenças NFR para você ter na sua empresa, para fazer laboratório, para fazer demonstração, tudo mais. A partir do segundo ano, você vai ter 10% de licenças em cima do que você vendeu. Então, se você vendeu 100 licenças, você vai ter 10 licenças NFR no ano seguinte, tá bom? É sempre em cima do número de novas licenças. Por isso que é muito importante a gente estar sempre vendendo novas licenças, não ficar somente na nossa base de renovação, tá? O mercado tá aí, a gente tem que explorar ele bastante, tá? O NFR a gente disponibiliza para o on-premises e não é para qualquer produto. Hoje a gente está conseguindo disponibilizar o NFR até do Advanced. O Advanced a gente já consegue disponibilizar o NFR, tá bom? Eu vou ler a pergunta aqui porque depois fica registrado. Não sei se alguém vai assistir isso. Depois não vai ter a pergunta, né? O Paulo perguntou se o NFR é para produto só o on-premises, tá? E sim, é para o on-premises e a gente consegue disponibilizar até o Advanced, tá? E os trials, como eu disse um pouquinho antes, são 30 dias para todos os produtos do portfólio. Aí aqui não tem limitação de produto, tá? A gente consegue gerar para todos os produtos em até 30 dias, tá bom? E como eu disse, a reset não limita o produto que vai ser disponibilizado o trial. Então o cliente vai ter por 30 dias ali o produto full para ele usar da forma que ele quiser e testar todas as ferramentas, tá bom? O Paulo perguntou aqui se não há NFR para nuvem. Paulo, tem que ser analisado caso a caso o NFR para nuvem, mas a princípio não, porque a gente gerar um NFR para nuvem, a nossa nuvem não é própria, a gente paga, entendeu? Então, a partir do momento que a gente começa a gerar NFR de nuvem, começa a ter um custo muito alto para esse set de NFR, tá bom? Mas tem que ser analisado caso a caso, tá? Qualquer coisa pode mandar e-mail também para distribuidores que a gente analisa, tá bom? Bom, e aí agora eu vou passar para o Mar, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre os bundles, sobre a tecnologia da E7, tá? E dúvidas podem continuar mandando aí no chat, qualquer coisa, se for dúvida comercial, no final das falas do Matheus, a gente pega de volta aqui e vai conversando, tá bom? Boa. Bom, então, só comentar alguns pontos, né, que o Rafa levantou. Em relação à parte de treino, é bem interessante que vocês participem. Mesmo sendo registrados, vocês podem ter acesso, ao E7 Training Program, e aí, a partir dele, vocês podem ver as classes virtuais que a gente realiza normalmente de 15 em 15 dias. É legal pelo seguinte aspecto: tem algumas que são gravadas, grande, na verdade, acho que 99% são gravadas, e a partir do momento que você tem acesso, vocês podem ver algumas que já passaram, né? Então, por exemplo, em classes virtuais passadas, eu e o Thales, por exemplo, realizamos demos em relação ao E7 Protect, ao E7 Inspect, que são nossas ferramentas de gerenciamento. É bem bacana que vocês possam acompanhar tanto no aspecto técnico, né? De fato, buscar ali conhecimento técnico, mas também em relação à parte comercial. A gente tem diversas classes virtuais comentando sobre toda a ênfase comercial que a gente leva. Bom, e aí, seguindo aqui a parte dos bundles e tecnologias, primeiro, né, demonstrar para vocês como que funciona o nosso portfólio hoje. O Rafa ele comentou sobre o Advanced, Elite, Complete e tudo mais, e agora a gente vê na prática como que seria isso, né, como que são esses bundles, pacotes que a gente acaba comercializando. Bom, primeiro ponto em relação ao E7 Protect como um todo, né, vou citando aqui alguns destaques, mas hoje
pensando comercialmente, não tem distinção entre o on-premises e a nuvem, né? Conforme algum cliente for comprar, pode ser tanto local, pode ser tanto em nuvem, para a gente não vai ter uma distinção em valores especificamente, isso é um ponto muito positivo. E da mesma forma que o cliente utilizar uma console em nuvem e utilizar uma console local, a entrega pensando visualmente é a mesma, tá? Então não vai ter uma diferença em relação a console local é de tal maneira e a console em nuvem de outra. Não, a gente fornece a mesma estrutura para que tenha uma familiaridade em processos de migração, por exemplo, tenha uma praticidade, uma facilidade ali em relação a esse tipo de ação. Esse é um ponto importante. E também aqui, conforme eu for citando, tem alguns produtos que a gente pode comercializar de forma separada. Então, o cliente oferecia esse set e tudo mais, acabou não querendo seguir ou não pôde seguir em relação a valores ou algo do tipo, a gente tem outros produtos, né? Nós temos outros produtos que podem ser comercializados de forma standalone, de forma separada, para que mantenha, né, uma continuidade com o cliente. Bom, e aí sim, né, dando início aqui à parte dos bundles. Bom, a gente inicia pelo E7 Protect Entry, então é a nosso pacote de início, nosso pacote de entrada para novos clientes ou até mesmo clientes que estejam iniciando em relação à parte de segurança ou ali não busca tantas camadas ou não busca diferentes interações de segurança, mas sim ele quer focar na parte do endpoint, na parte de proteção anti-malware ali para as máquinas do ambiente dele. Qualquer entrega que a gente tem dentro do Entry. Console de gerenciamento, aí recomendando, né, tanto local ou em nuvem, pode ser gerida as máquinas sem problema algum, seja Android, iOS, Linux, Windows, Mac, servidores também, todos eles podem ser gerenciados a partir da nossa console em nuvem ou local, sem problema algum. Parte de proteção para endpoints, então toda a questão de controle a gente vai entregar nesse processo aqui do Entry. Então é um ponto bem bacana da gente pensar que conforme a gente implementa na estrutura, conforme a gente tem a proteção de endpoints, totalmente possível a gente realizar controle web, controle de dispositivos, controle de firewall, coletar relatório a nível de inventário de hardware, inventário de software. Então tem diferentes ações que a gente pode coletar aqui a partir do endpoint também realizar. Mais para frente eu vou comentar a nível de camadas de segurança, né, que é um ponto importante da gente também ter conhecimento, vou comentar como que funciona o nosso endpoint na prática. Passando aqui, a gente tem a proteção para servidores também, então é um detalhe importante da gente citar, que para E7 hoje não tem distinção em relação ao tipo de licença, são produtos separados, então o pacote que implementa um servidor não é o mesmo que eu utilizo dentro do meu desktop, porém o licenciamento em específico é um único licenciamento. Então, o cliente na ponta ele tem 1000 dispositivos. Para a gente não vai ter distinção, não vai ter problema se for 1000 servidores ou se for 500 servidores e 500 desktops. Para a gente não vai ter esse tipo de problema. Contratou ali 500 licenças, ele vai utilizar de acordo com a preferência dele, conforme o ambiente dele de fato. Até para mobile também, isso vale o mesmo conceito. E aí a gente passa para um nível a mais de camadas de segurança. Então, o E7 Protect Advanced ele já entra a nível de proteção, pensando em processos de auditoria. Então, a gente tem já camadas aqui a mais, tendo um ganho de segurança. Quais são elas? A gente tem a parte de sandbox em nuvem, tá? Então, qual que é a entrega? O que é um sandbox em nuvem? Basicamente, a gente tem uma ferramenta, uma funcionalidade que caso tenha algum tipo de ameaça de dia zero, caso tenha alguma ameaça de persistência no ambiente, ao invés do endpoint gastar o processamento dele, gastar o tempo dele, que poderia ser utilizado para outras funções, ele envia, né, ele submete esse arquivo para a nossa nuvem. E aí sim, a gente analisa num contexto, basicamente utilizando machine learning, que aí testa de fato a fundo se é uma ameaça ou não. Então, é um ponto muito importante da gente pensar no sandbox a nível de ameaça de dia zero, principal ponto, né, ransomware e afins. Então, é um fator, um agravante muito importante, mas também levar em consideração que o sandbox ele é automatizado. Então, não é necessário que o gestor precise se preocupar a todo momento em, vou enviar determinado arquivo, não vou enviar tal arquivo. Todo o processo ali encontrou algum arquivo que não tem reputação, encontrou algum arquivo que não tem conhecimento, ele já envia para a nuvem de forma automática, sem precisar de um aceite. Obviamente, isso cumpre ali com toda a parte de LGPD, GPDR, a gente tem toda
essa em volta ali do produto, e aí faz tudo de forma que não vai ser compartilhado nenhum tipo de informação sensível, tá? Tem todo esse aspecto dentro da ferramenta de sandbox. Enviou para a nuvem, é analisado e retorna para o nosso ambiente ali o feedback se era uma ameaça ou não. Então, isso é um ganho muito interessante, muito bacana de segurança. Uma outra possibilidade aqui dentro do Advanced é a parte de criptografia completa de disco. Então, aqui a gente tem um outro ganho, como eu havia comentado, a nível de auditorias. Então, vou participar de algum processo de auditoria. Criptografia normalmente é solicitado. Então, aqui sim a gente consegue ter essa entrega em um único painel de gerenciamento, né? Então, novamente, na nossa console de gerenciamento, a gente vai, nós iremos, né, poder que realizar a criptografia completa dos discos, seja Windows, seja Mac, é possível de realizar. Quais são os ganhos? A gente não depende do BitLocker, por exemplo, a gente tem uma entrega direta ali de um software de criptografia proprietário da E7 que a gente faz todo o processo de criptografia das máquinas. A partir do momento que criptografou via console, a gente consegue, de fato, gerir se é para remover a criptografia, se precisa alterar a senha. Caso o colaborador errou a senha, muitas vezes bloqueou a máquina, podemos também gerar um token para recuperar essa máquina, esse acesso, por exemplo. Então, é bem interessante a gente pensar em realizar a criptografia a partir de uma console de gestão, né, facilitando, né, tendo praticidade no ambiente. E aí a gente passa para o E7 Protect Complete. Então, aqui a gente já vê mais camadas de segurança, então, novos complementos que a gente pode ter no ambiente. Então, proteção para Microsoft Exchange, no caso o cliente utilize a parte de e-mails que o Exchange fornece, a gente consegue realizar uma implementação direta no servidor dele Exchange e ter uma proteção a mais, uma proteção contra phishing, toda a parte de anti-malware no fluxo de e-mail, contra spam também. Então é bem interessante de pensar nessa parte de proteção para e-mail, caso o cliente utilize Exchange. Ah, Matheus, ele não utiliza o Exchange, ele utiliza o 365, ele utiliza o Workspace. Também temos proteção para o 365 e o Workspace. Então, um outro ganho muito bacana da gente pensar. É uma integração muito tranquila de ser feita. Basicamente, a gente vincula o E7 junto ali do tenant do Workspace ou tenant da Microsoft, sincronizou, está feito ali, ele vai realizar toda a proteção. E aí, novamente, pensando no 365, todo o fluxo que passa pelo OneDrive, pelo SharePoint, pelo Teams, pelo próprio Exchange de e-mail, né, em nuvem, é analisado sempre que há algum arquivo malicioso, sempre que há alguma tentativa de spam, alguma tentativa de phishing, é visto e é bloqueado conforme ele passa pela nossa camada de segurança. E para o Workspace também. Então, toda a função do Drive do Workspace e o fluxo de e-mails do Google é visualizado, caso tenha alguma ameaça, é retido, é quarentenado, e a gente pode monitorar, pode liberar, pode criar exclusões conforme a demanda. E aí, surge a seguinte reflexão, né? Caso o cliente pergunte, beleza, eu utilizo o 365, mas o 365 já tem a parte de proteção. O Workspace tem a parte de proteção também. Porém, é diferente da gente pensar que a E7 de fato é dedicada a uma proteção a nível a ter uma base de informações dedicada à segurança, o que é diferente, por exemplo, no Google, que ele não tem uma ênfase somente em segurança. Então é importante a gente levar isso em consideração, porque grande parte de phishing spams passam pelos filtros da Microsoft, passam pelos filtros do Workspace, mesmo eles tendo algum vetor de segurança, ainda acaba passando. E quando a gente complementa com mais um nível de segurança, novamente, é mais uma possibilidade de proteção do ambiente. Então é interessante de pensar que segurança nunca é demais, né? Quanto mais for possível da gente implementar no ambiente, melhor. E aí, pensando em um pacote que leva já essas funcionalidades, acaba tendo um custo-benefício muito melhor. Bom, antes de passar para a próxima funcionalidade, um detalhe é que a proteção para 365 e o Workspace ela pode ser comercializada de forma independente. Então, se surgir um cliente que ele vai renovar daqui 2 anos, ele acabou de comprar para 3 anos, o que a gente pode fazer? Se ele utilizar o Workspace ou o 365, é uma solução sim que a gente pode fornecer. É muito interessante que ele utilize 100% em nuvem, não vai precisar implementar nada localmente, tá? Tudo de nuvem para nuvem é feito análise, não vai ter nenhum impacto pensando na máquina do colaborador. É 7 gerou lentidão, não vai ter essa possibilidade, já que a gente está pensando aqui em uma proteção na nuvem. Bom,
e aí a gente passa para a gestão de patches e vulnerabilidades. Aqui é uma tecnologia relativamente recente da E7, tá? Um ponto muito bacana da gente pensar. Agora a E7 ela passa a atualizar tanto o sistema operacional de forma mais completa, então até um detalhe, né, para caso alguém não conheça, a E7 aqui desde o Entry ela tem diversas capacidades de gestão. Então, havia comentado de relatórios de hardware, relatórios a nível de aplicações, desde o Enter que é possível a gente enviar atualizações de sistema operacional, seja Windows, Linux, Mac, então a gente consegue enviar essas atualizações de sistemas operacionais, normalmente complementares, né? Então a gente tem ali a base e vai complementando conforme os cabeças. Porém, quando a gente passa a pensar na ferramenta de gestão de patch 10.7, aqui a gente tem um complemento muito bacana. Às vezes surgiu um KB da Microsoft, que ele é opcional, que ele não é entregue diretamente, que ele não mostra ali na parte de atualizações, né? Você teria que buscar por esse KB ali para correção de algum problema, e aí a nossa ferramenta vai e mostra esse patch, fala, ó, tem aqui uma funcionalidade do Windows que está desatualizada, que pode ser corrigida, ou até mesmo tem uma funcionalidade do Windows que não tem uma atualização específica, mas tem esse patch ali para suprir uma devida proteção para o ambiente. Então é interessante da gente ter essa visibilidade, é interessante que os clientes saibam dessa possibilidade, levem em consideração de ter uma gestão de patch a partir de uma única console. Outro ganho não é somente do sistema operacional Windows. Caso ele tenha aplicações de terceiro nos dispositivos, é possível também de realizar essas atualizações. Então é uma demanda muito bacana que a gente consegue fornecer. Hoje já é visto mais de 30 mil vulnerabilidades reconhecidas pela nossa ferramenta. Por enquanto, está disponível somente para Windows Desktop e servidores, então a gente já tem um ganho muito importante, pensando que grande parte das estruturas utilizam normalmente esses dois sistemas operacionais, e a tendência é que até o final do ano a gente consiga suportar tanto Linux como o Mac também, tendo ali suas devidas atualizações, seus devidos patches sendo enviados. Aqui um outro ganho de segurança muito bacana. Bom, e aí a gente passa a pensar no E7 Protect Elite. Então, quais são os ganhos de segurança que a gente tem dentro do Elite? A parte de XDR da E7, então aqui é um primeiro fator muito importante. Então, o cliente busca um XDR, a gente consegue fornecer no E7 Protect Elite. Aqui, conforme eu comentei no início, a Entry é para quem busca ali ter um start na parte de segurança, e a gente vai avançando conforme a maturidade da empresa e o que eles utilizam, o Elite é o mesmo segmento. Então, caso o cliente busque um XDR, ele tenha ali uma capacidade técnica, tenha uma maturidade na empresa, o que normalmente ocorre, a gente consegue sim fornecer um XDR com muita qualidade. Posteriormente eu vou demonstrar um pouco da console, ali a gente tem uma demo bem dinâmica em relação à ferramenta, e a partir daí é possível com que ele gerencie diversos incidentes que são roletados a partir da nossa ferramenta. Então, depois eu dou mais detalhes a respeito do E7 Inspect, que é o nosso XDR. Bom, e também dentro do Elite a gente tem uma outra camada de segurança que não interage diretamente com o que é o endpoint, né, qual que é a função do endpoint, ali a proteção anti-malware, a gente tem o duplo fator de autenticação. Então aqui é um outro segmento de segurança que a gente pode fornecer, que é muito importante novamente. Se a gente parar para ver dados, normalmente, grande parte dos incidentes que ocorrem, grande parte dos ataques, eles se iniciam de duas maneiras. Ou por alguma credencial vazada, ou até mesmo por alguma falta de atualização, né? Então alguma vulnerabilidade. Seja credencial, seja vulnerabilidade que a gente já viu que a SET pode fornecer proteções ali para, de fato, eliminar uma possibilidade de risco. Qual que é a função do duplo fator? Seja um acesso via Windows, então um colaborador perdeu a credencial, colou o post-it debaixo do teclado, foi alguém mal intencionado, olhou ali a senha, acessou a máquina dele. Com o duplo fator isso já não aconteceria. Por quê? Colocou a credencial, mesmo que esteja correta, solicita um token, solicita um OTP, envia uma mensagem, um SMS, por exemplo, para validar, para enviar o número ali de acesso para a máquina, para o determinado usuário. Então aqui é uma camada que a gente poderia fornecer proteção. Outro nível de segurança muito importante, o RDP. Então, para quem não conhece a parte de RDP, é o acesso remoto que pode ser feito normalmente de Windows para Windows, ou até mesmo para servidores Windows e afins. O RDP é uma funcionalidade de acesso remoto muito importante e muitos servidores utilizam. E aí,
a gente volta ao contexto. Imagina que o administrador perdeu a credencial foi vazada de alguma maneira, e aí souberam que tem um servidor ali na estrutura. Tentam atacar esse servidor como? Utilizando uma credencial vazada. Fui lá, tô tentando invadir o ambiente, coloquei a credencial correta do administrador, aparece também o OTP ali, o token, para eu colocar, para confirmar o acesso. O atacante não tem o token, ele não vai conseguir, de fato, concluir ali o acesso inicial, né, digamos, para acessar o ambiente, para conseguir ter algum tipo de impacto no ambiente. Então, é muito bacana a gente pensar na possibilidade de um duplo fator dentro do ambiente do cliente. Comentários a respeito da ferramenta aqui, né? Então, seja VPN, seja Windows, RDP, aplicações web, por exemplo, que suportem API, a gente também consegue fornecer proteção de duplo fator. Por enquanto, a ferramenta ela é implementada de forma on-premise, então o cliente ele precisa ter uma máquina que fique dedicada, digamos assim, a essa parte de duplo fator. Não precisa ser uma máquina com muita potência, não precisa ter X de hardware, não. Pode ser algo bem tranquilo, porque basicamente só vai enviar informações de token para os dispositivos que estão buscando essa informação. Outro fator é que, logo menos, a tendência é que, no decorrer desse ano, né, não posso especificar com datas, por exemplo, mas a tendência é que por esse ano a gente lance o duplo fator em nuvem também. Então, se algum cliente, putz, Matheus, a gente adorou E7, vamos começar a vender tudo mais, venderam Elite. O cliente está utilizando duplo fator, tendência é que em algum momento ele passe a utilizar em nuvem, mesmo que já contratou, passe a utilizar em nuvem, o que é um ganho muito importante, né, pensando que viabiliza, né, torna mais fácil o uso da ferramenta. Bom, pessoal, então, antes de dar seguimento aqui, deixa eu ver se teve alguma dúvida. Por enquanto, não. Realmente, quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat sem problema algum. Bom, e aí a gente passa a pensar na E7 como proteção dos endpoints, né? Comentei das camadas, comentei de todo o nosso portfólio, e aí aqui, fase final, só para dar mais algumas informações para vocês, né? Para não ficar algo tão pesado. O E7 Live Sense é toda o esquema, né, a estrutura de proteção dos nossos endpoints. Então, seja um servidor, seja um desktop Linux, um desktop Windows, são essas camadas que eles tendem a utilizar durante o processo de segurança, tá? Pensando somente no endpoint, sem XDR, sem qualquer outro complemento de segurança. Então, quais são as capacidades do LiveSense? Comentando aqui, começando com um ponto muito importante, que é o Machine Learning. Então, a E7 desenvolve há mais de 10 anos o Machine Learning, tá? Então, isso é um ponto muito importante, porque o Machine Learning está presente em diversas camadas aqui que a gente vê durante o processo de segurança. Então, o Machine Learning, ele favorece tanto a nível de segurança, de conseguir identificar ameaças de dia zero, mas também apoia e muito em relação a um endpoint ser muito leve durante o processo, tá? Posteriormente, se vocês forem procurar E7 em relação a ver comparativos, entre outras plataformas de avaliação, vocês vão ver que em diversos relatórios, em diversas avaliações, a E7 é considerada um endpoint muito leve, isso de fato é o que ocorre, é um endpoint muito leve, e também tem uma entrega de falso positivo muito baixa e uma alta detecção. Então, isso são pontos muito importantes para o dia a dia, né? O contexto básico que o endpoint precisa levar é leveza e uma alta taxa de detecção, para que seja de fato verdadeiro. Então, a gente consegue isso sim, junto aqui do Machine Learning implementado no endpoint. Essas camadas aqui, desde o entry, já estão habilitadas, tá? Então, todas essas ações, desde o entry, estão disponíveis ali para o cliente utilizar na proteção do ambiente dele. Quais outras camadas são muito importantes da gente levar em consideração? Parte de controle de dispositivo, controle de firewall, controle web, normalmente são níveis de segurança que a gente tem mais interações, então é possível sim de realizar esse tipo de configuração. Proteção contra ataque de força bruta, então tem um servidor, é muito interessante ter uma camada que proteja caso tentativa de acesso via RDP, caso seja uma ameaça via RDP, a gente consiga realizar algum tipo de proteção. Proteção no Wi-Fi, proteção contra ataque de rede, a parte de escudo anti-ransom, então são diferentes interações, vocês podem ver que são diferentes camadas que interagem com diferentes níveis, segmentos da máquina, que a gente consegue fornecer proteção. A nível do endpoint, é algo muito completo, tá? Então, em todos os cenários da máquina, esse set vai estar interagindo. Desde o Wi-Fi, que, para quem não conhece, é onde a máquina inicializa, digamos assim, desde a inicialização até algum processo de memória, a E7 vai participar, vai realizar a proteção. Então, isso é muito importante da gente sempre levar em consideração.
E aí, mostrando aqui detalhes finais. Então, primeiro ponto, a nossa console de gerenciamento ela se chama E7 Protect. E aí, a partir dela, é possível que a gente gerencie todas as máquinas. Bom, aqui uma breve demo, né, mostrando para vocês uma console que ela é altamente visual, né, a gente consegue coletar muita informação através das dashboards, através aqui do painel. Então, é muito tranquilo de ser utilizada a ferramenta, ela promove diversas automações que a gente poderia realizar, e tudo isso de forma muito prática. Então, aqui pela parte de painel já consegui extrair muita informação. Tem um menu de detecção onde detalha todo tipo de ameaça que foi detectada ou qualquer tipo de interação que o endpoint tenha feito. Ah, bloqueou algo na rede, bloqueou um controle dispositivo. Vai mapear para a gente detecções. Parte de vulnerabilidade mostrando todo tipo de vulnerabilidade que ocorreu com base nas aplicações e conforme aí as possibilidades de atualização pela console. Então, gerenciamento de patch, a gente pode enviar atualização de forma automática pela própria console. Relatórios também diversos já pré-configurados, desde detecções que mais ocorreram, computadores desatualizados e afins, são diferentes possibilidades que a gente consegue extrair aqui a partir do painel e realizar as ações. Conforme o Rafa comentou, posteriormente, se vocês precisarem de alguma demonstração, precisarem entrar mais a fundo, porque a console realmente eu conseguiria tomar aqui uma horinha fácil comentando em relação ao Protect. Então é bem bacana que caso vocês queiram entender mais a fundo depois da ferramenta, pode contar comigo, pode contar com o apoio da E7. E aí, para complementar aqui, fechar de fato em relação às tecnologias, a como é feita a segurança da E7, a gente passa a pensar no E7 Inspect. Então, novamente, mais uma interface, por enquanto, por hora, são consoles distintas. A nível de interface web, né, tem um link dedicado para o Protect, um link dedicado ao Inspect. As duas se comunicam e a partir daí a gente consegue ter toda a coleta de informação. Então, por aqui, por exemplo, a gente está vendo a parte de incidentes. Então, o S7 de forma automática, né, utilizando nossas tecnologias, correlaciona múltiplos eventos para contextualizar. Esse incidente aqui, ele pega essa máquina como ênfase e vê vários incidentes que ocorreram em processos relacionados, em momentos relacionados. Então, acaba gerando uma praticidade para a gente coletar informações. Vocês podem ver que a gente tem um nível de detalhamento muito bacana, então mostra todo o processo de execução, mostra quais foram os processos em máquina, processos filhos que ele acaba tendo, né, eventos agregados. Então é bem bacana a gente pensar aqui para uma ferramenta de XDR tem uma proposta muito importante, a gente consegue realizar toda uma análise forense no ambiente, desde um processo que foi executado até de fato ver a detecção de forma completa. E aí, ressaltando, né, caso queiram demonstrações, a gente pode fornecer sim, sem problema algum. O Rafa comentou que as nossas NFRs elas vão até o Advanced, né? Então até o Advanced a gente consegue sim fornecer. Normalmente elas acabam sendo em nuvem. Quando a gente pensa no E7 Protect Complete e o Elite, aí sim tendem a ser sempre licenças trial por conta das ferramentas, elas acabam tendo um custo, como o Rafa comentou para a gente. Então, caso vocês queiram testar o Elite, por exemplo, daria para a gente gerar uma trial e vocês verem por 30 dias, né, maratonar ali a ferramenta, vai ser de ponta a ponta, também seguindo, utilizando o nosso training para ter esse nível de apoio. É bem bacana depois que vocês tentem participar, mesmo que seja no nível de registrado mesmo, só para conhecer a ferramenta, mas aí traz uma possibilidade de vocês conhecerem tecnicamente a E7, conhecerem ali, aprofundar o conhecimento em relação à tecnologia. A E7 tem buscado tanto novos parceiros, mas parceiros que realmente queiram ali crescer junto da ferramenta. É uma solução, no meu ver, agora uma opinião pessoal, né? A E7 nos últimos anos ela tem crescido bastante, tanto comercialmente, digamos assim, mas também tecnicamente. A gente tem abordado novas soluções, tem abordado novas possibilidades. Então a gente vê gerenciamento de patch, o nível de proteção do XDR, automações que tem vindo por aí. Então é bem importante da gente pensar que a solução tem tido muita evolução. E aí, caso vocês queiram se tornar parceiros, queiram subir ali o nível de parceria, é muito importante, a gente sempre vai estar disponível para dar apoio para vocês. Bom, e aí um último detalhe aqui, a gente tem um canal via WhatsApp para postar tanto novidades ou até mesmo posts que a gente fez no Live Security, classes virtuais que a gente vai realizar, sempre pelo WhatsApp, né, para facilitar o canal de comunicação. Basicamente é só escanear o QR Code aqui em tela e aí salvar o número, vocês já ficam na nossa lista ali de contatos.
Então, bem bacana, é um fluxo bem automático em relação a isso, e peço que quem puder aí curtir a ideia, pode se inscrever sem problema algum. Bom, em relação ao conteúdo, seria isso por hora, né, pessoal? Também para, de fato, ter uma base em relação ao E7. Vamos ver aqui, ó. O Guilherme, ele enviou uma dúvida. Da console E7 Protect, tem algum lugar com vídeos explicativos referentes à console? Bom, Guilherme, dentro do Protect em si, a gente não tem um detalhamento a nível de vídeo, mas pelo training a gente tem demonstrações do Protect, logo menos a gente vai ter um material dedicado a como realizar uma POC, por exemplo, mais um ponto, né, uma fonte, vou até deixar aqui no chat, uma fonte muito importante que a E7 utiliza é o help.e7.com. E a partir desse help vocês vão ter todo o detalhamento técnico das soluções, tá? Então, de verdade, desde como funciona o endpoint, então todas as camadas, todas as configurações que o endpoint tem, mas também todas as configurações que o Protect tem. Como que eu consigo criar uma regra de tal maneira? Como eu crio uma política que faça isso ou faça aquilo? Então, todo esse detalhamento vai sim estar disposto a partir do help, que é uma base de dados muito importante ali para entender as ferramentas. E, obviamente, Guilherme, se em algum momento você precisar de uma demonstração, ou até mesmo tem alguma dúvida pontual e queira um esclarecimento, queira entender melhor, pode contar com o meu apoio, com o apoio do pessoal aqui da E7. Boa. Obrigado, Guilherme. Beleza. Bom, pessoal, só para encerrar aqui, reforçar o pedido do Matheus para vocês se cadastrarem nesse canal de WhatsApp, tá? Não é um mailing da E7 que vocês vão ficar recebendo mensagens aí 3, 4 vezes na semana. Na verdade, são coisas muito pontuais que a gente vai mandar para vocês. São notícias relevantes do mercado de cibersegurança, são notícias relevantes da E7 de produto, de portfólio e, eventualmente, campanhas de vendas e tudo mais, tá? É realmente coisa pontual, não é nada que vai ficar realmente enchendo o saco de vocês e mandando um monte de coisa o dia inteiro, não é essa a intenção desse canal. É o canal simplesmente de informação importante e relevante a gente conseguir mandar para vocês direto e vocês conseguirem ver ali na palma da mão, tá? Boa, Rafa. Bom, aí, Rinaldo, se quiser acrescentar algum ponto. Maravilha, pessoal. Eu quero agradecer aí, além da participação e a presença de todos que nós convidamos aqui, agradecer a vocês também da E7, tá? Muito obrigado aí pelo apoio de sempre, tá? Muito obrigado pela apresentação, Rafa, Matheus. Fico muito grato aí pela disponibilidade de vocês sempre que a gente precisa, né? E, pessoal, vocês me conhecem, a maioria que está aqui, acho que todos, estava dando uma olhadinha aqui, todos já me conhecem, sabem que a gente está sempre disponível, sempre pronto a ajudar. O que eu quero? Dúvidas? Pode acionar o seu account manager, pode me acionar, a gente marca um bate-papo, eu posso fazer mais uma apresentação para vocês sobre E7, a gente faz isso aqui via Teams, não tem problema nenhum, fiquem à vontade. O que eu quero é que vocês tragam negócios, tá? Levantem e gerem demanda em cima desta marca, em cima desse produto, tá? Eu acho que as soluções E7 têm tudo a ver com o momento que a gente vive hoje e a gente pode ajudar muito vocês a fazer negócio com a E7, tá bom? Conto com o apoio de todos vocês, quero muito trabalhar junto com vocês com essa marca também. Alguns de vocês já trabalham conosco, tá? E quem não trabalha conosco ainda na parte de E7, pode vir que a gente vai dar o apoio de sempre, aquele apoio peculiar da Corp que está no nosso DNA, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado pelo tempo, pela presença, obrigado ao meu pessoal do marketing, obrigado, Silvio. Enfim, contem conosco sempre, tá bom? Pessoal, um grande abraço, um bom dia, tudo de bom para todos. Obrigadão, Até mais, pessoal. Forte pessoal. abraço. Obrigado.